Obrigada, Ramon. Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo que está aqui nesse sabadão, prestigiando esse evento super bacana. Obrigada, Ramon, pela oportunidade. Eu vou começar com um agradecimento, né, a Fabi Rangel. O Ramon conhece bem ela, inclusive hoje é aniversário dela, parabéns, amiga. Porque ela é uma pessoa muito importante na cocriação de todo esse material, tá? Muito do que está aqui está no nosso dia a dia lá da Ericsson e eu vou passar isso para vocês, tá? Bora lá começar, pessoal. Primeiro eu queria fazer um disclaimer, né? Apesar da gente estar numa trilha de ferramentas e frameworks aqui, tudo que eu vou falar aqui está muito pautado em pessoas, colaboração e empatia, né? Então, mais do que ter métodos e frameworks desenhados, a gente precisa aprender a trabalhar juntos, né? A gente precisa aprender a quebrar silos e trabalhar no modelo de colaboração, e é aí que está o grande valor do design junto com o ágil, né? Para começar, quem sou eu, né? E aí eu estou tentando ser mais acessível possível às pessoas, e sei que isso é um evento grande, tem bastante gente aqui com a gente assistindo, então eu vou me descrever, tá? Para tentar ser mais acessível. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, eu estou aqui na sala da minha casa, onde eu estou morando, na praia, então tem um quadro ali atrás de mim, e eu estou de camiseta preta, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha história agora, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado, trabalhei em startups, mas minhas grandes contribuições aí e grandes histórias que eu tive no mercado foram nessas 3 empresas, tá? A Editora Abril, na Serasa e tive uma passagem no Google super bacana também. Hoje eu visto a camisa da Ericsson, encontrei o meu propósito lá dentro e a gente vai falar um pouco dessa minha experiência lá dentro e como é que a gente está trabalhando com essas 2 metodologias juntas, tá? Então, a gente está vivendo num mundo, um mundo novo, né, em que as experiências são muito mais valiosas do que qualquer outra coisa, né? Então, nos últimos 60 anos, a gente vê uma evolução do mercado e na forma como o consumidor, né, compra e usa e busca produtos e serviços que vem mudando radicalmente, né, e numa velocidade muito grande nos últimos anos, né. Então, desde compradores de commodities até usuários de produtos, clientes de serviços, e hoje a gente entrou definitivamente na era de convidados, né, em que o valor do que a gente oferece está muito pautado em experiência, isso que o usuário e que os clientes hoje em dia estão buscando, né. E muito disso a gente vê no nosso dia a dia, né, todos nós somos consumidores, então por que a gente paga mais para ter uma experiência de comprar um café na Starbucks, né, qual a diferença da gente ir numa padaria e tomar um cafezinho, e no Starbucks você tem um ambiente mais agradável, uma música, ele te oferece um Wi-Fi ali, você pode ficar trabalhando num sofá legal, gostoso. Então, tudo isso faz parte de um contexto, né, do que as marcas estão fazendo, e algumas estão se posicionando cada vez mais nesse sentido de oferecer uma experiência, não é um café, é uma experiência, né? Tem também uma mudança muito forte aí no mercado, a gente está trabalhando com experiências no sentido de a experiência em si, é isso que eu vendo, né? Então, o caso do Airbnb, que é um caso super emblemático, e agora eles vêm passando por algumas dificuldades na pandemia, mas a maior empresa de hospedagem do mundo que não possui nem sequer um quarto, né? Então, assim, quem realmente os hotéis consideram como seus concorrentes, né? Então, o mercado está se transformando. O Uber também, né? A maior empresa de frota de carros do mundo que não possui nenhum carro, ele não tem nenhum carro próprio, né? Não tem nenhum ativo ali fixo, grande para operar, né? Então, essas tendências de mercado são coisas que a gente precisa muito ficar atentos e eu acho que cada vez mais os nossos consumidores estão atrás desse tipo de experiência, né? Aí, para a gente seguir, eu quero falar um conceito bacana para vocês, que é o Jobs to be Done. Até ontem, numa palestra que eu estava assistindo, não vou me lembrar agora qual foi, porque eu assisti várias, os conteúdos são maravilhosos, comentou sobre essa frase do Henry Ford, né?
em que ele diz, super emblemática, se ele tivesse perguntado para as pessoas naquela época o que as pessoas queriam, elas iam dizer que elas queriam cavalos mais rápidos, né? Então, assim, o que está por trás disso, né? E aí eu vou falar um pouco para vocês do mercado da furadeira. Pois é. Falando de ferramentas, né? Não, Adri, não tô maluca. É só para a gente estabelecer um conceito aqui de jobs to be done, né? Então, o mercado da furadeira pensa no teu consumidor, você é um fabricante de furadeira, o seu consumidor, o que ele quer, né? Ele quer uma voltagem maior, ele quer uma furadeira vermelha, ele quer uma furadeira amarela, ele quer uma extensão grande, ele quer uma broca, né? Então, se você for avaliar o tempo médio de uso de uma pessoa, né? Vamos considerar assim, uma pessoa que não é super handmade ali, de ficar mexendo e furando. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer isso, consertando as coisinhas, vê uma janelinha aberta, mas na média, o que as pessoas querem quando elas vão comprar uma furadeira, né? Então, assim, o tempo médio de você usar uma furadeira na sua vida é de 12 minutos. Então, assim, é um uso muito baixo, né? O que o usuário realmente quer? Ela quer uma furadeira potente? Ela quer uma broca? Ela quer uma extensão grande? Não, ela quer isso. Ela quer uma parede bonita, né? Ela quer cuidar da casa dela, né? Ela quer um ambiente legal. Então, é nesse sentido que a gente precisa ir um pouquinho mais além, e o conceito de jobs to be done ajuda a gente a entender o que está por trás dessa história que o usuário quer, né? E aí, voltando um pouquinho mais nos fabricantes, né, de furadeira, quem é esse mercado? Quem são os reais competidores, né? Então, a gente está falando de Bosch, de Makita, de Black & Decker. Se for contar na média da minha vida, eu não cheguei a usar eu acho que eu não vou gastar aqueles 12 minutos, mas entendo que essas marcas são concorrentes, né? Então, assim, a gente está olhando realmente para quem é esse mercado de concorrência, porque hoje em dia as pessoas estão usando produtos da 3M para colocar os quadros na parede, né? Então, assim, ela não quer comprar uma furadeira potente, ela quer o quadro na parede, né? E isso aqui é mais limpo, é mais rápido e é mais disruptivo, né? Quando você fala de inovação e de atender o seu usuário, né? O job to be done do seu cliente, né? Então, falando um pouco mais sobre o mercado de publicidade, acho que a indústria tem que fazer essa discussão, né, de quem são os nossos reais competidores, né, das agências de publicidade, né. Então a gente está vendo aí as consultorias comprando muitas agências e tentando abocanhar um pouco essa parte do mercado, porque elas têm uma abordagem mais design-centric, mais user-centric, mais pautadas em conceitos de colocar o ser humano no meio, pensar em design, como que a gente consegue trazer o design para a camada estratégica de negócio, né? E trabalham no método ágil também, né? Voltando um pouco mais a consumidores, né, e experiência de usuário, até para a gente começar a entrar no conceito do design aqui, eu vou falar sobre os dois conceitos e a gente vai fazer um fechamento no final de como eles trabalham juntos. A gente fala de 86% dos consumidores que pagam a mais por uma boa experiência, né, que dizem que pagam a mais, foi uma pesquisa. Mas só 1% sente que a sua expectativa foi alcançada. Então, assim, será que a gente realmente está atendendo essa expectativa do cliente de trazer uma experiência legal? Ou a gente está pensando só em vender os atributos do nosso produto ou serviço, né? Então, entrando muito mais no design aqui e pegando o gancho até do que eu falei agora há pouco, então, o bom design é bom para os negócios, né? Então, assim, a gente precisa ir um pouco além na camada mais estratégica de como a gente consegue trazer o design para o nosso dia a dia, porque aí que ele está realmente aportando todo o valor que ele pode trazer, né? Então, do que eu estou falando um pouquinho mais, né, no detalhe? Então, design é a capacidade estratégica da gente fortalecer essa habilidade de ser inovador, né? A 3M está aí como uma empresa super inovadora e que trabalha com essas ferramentas muito fortes no dia a dia, para você pensar, só não gosto de usar muito o clichêzinho, vamos pensar fora da caixa. Não, eu quero pensar nas bordas da caixa, eu quero pensar dentro, eu quero pensar nas bordas, eu quero pensar
o que está acontecendo fora, em todo esse contexto. E quem é esse usuário que está inserido nesse contexto dessa caixa, né? E por que é tão importante isso, né? Porque a gente sabe que como eu comentei lá há 2 slides atrás, né? É bom para o negócio, né? Então tem um índice aqui de um instituto que mede exatamente o valor das empresas que são drivadas por design, né? E elas hoje em dia, vocês sabem quem elas são: Apple, Coca-Cola, IBM, Nike, a própria Starbucks, Walt Disney, que trabalha com experiência. Quando você pensa em experiência, a gente pensa lá na Disney, né? Em todo o cuidado que eles têm em todos os touch points do cliente, né, do consumidor ali, para encantar mesmo, né? Então, o valor de mercado dessas empresas está aí para mostrar que isso vale a pena no sentido de negócio. Então, vamos lá, entrando finalmente aqui nessa historinha aí do que é o Design Thinking, né? Então, você imagina você resolver problemas de forma empática, colaborativa e centrada em humanos, né? Centrada em pessoas, né? Então, isso é o Design Thinking, né? Ele não é um framework, ele é uma abordagem de como você encara, né, um determinado job que você tem que fazer, né? Então, a gente na Ericsson, existem vários frameworks, né, de Design Thinking, de várias escolas, né? A gente usa o Double Diamond, que é um dos mais popularizados, em que a gente primeiro se aprofunda, né, diverge e converge na questão de qual o problema que a gente precisa resolver, e aqui é muito entrevista, pesquisa, aprofundar, mas as perguntas, né, porque não adianta nada você ter um framework desse se você estiver fazendo as perguntas erradas. As perguntas aqui nesse primeiro Double Diamond, elas são, tá, qual é o problema que eu estou querendo resolver, né? Primeiro você tem que ter esse mindset. Depois, quando você passa para outra parte do diamante, de criar e testar a sua proposta de valor, aí sim você vai divergir e convergir, usando ferramentas de divergir e convergir ideias, para trazer uma experiência, para pensar numa solução, e sempre com um mindset de que, tá bom, isso é uma hipótese, né? Estou levantando hipóteses aqui, eu vou para o mercado e vou testar isso para ver se isso realmente tem valor ou não, né? E aí começa todo o joguinho de iteração e melhoria contínua, que também tem muito a ver com a metodologia ágil, né? Então, num overview, assim, né, de quais são as etapas daquele Double Diamond, a gente está falando de 2 macroetapas aqui, uma concreta e uma abstrata, né, onde você começa com observação, você começa só ouvindo, né, e aí você começa a criar narrativas, essas narrativas viram temas, né, de problemas que você pode atacar e pode resolver, aí você começa a criar essas oportunidades de como é que eu vou resolver esse problema mercadologicamente, né, como é que eu posso, como empresa, resolver esse problema, qual é a solução que eu vou desenvolver para isso, uma possível solução, e aí para a parte de implementação, ou de um protótipo, ou de, enfim, qualquer que seja a solução que você está, um processo novo, enfim, aí você volta para o campo do concreto de novo e faz um plano de implementação disso, de testes, para saber se isso faz sentido, tá? Então, vamos lá, isso é o Design Thinking, né? E a gente falando agora de metodologia ágil, né? Alguns conceitos, e no final eu vou fazer um merge dos 2 conceitos, tá? Então, o Manifesto Ágil, que acho que muitos de vocês conhecem, né? Que prioriza indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas, o software estar funcionando, ou seja, muito dessa questão de, tá bom, a gente vai entregar o mínimo, mas é o mínimo funcional e valioso, né? Não é o mínimo, uma parte da solução, né? Você precisa ter essa mentalidade de, tá bom, eu vou minimamente resolver o problema, e depois eu vou evoluindo e incrementando, né? Mais do que uma documentação, então, a colaboração com o cliente, né? Muito dos nossos desafios até na Ericsson, falando um pouquinho do mercado de telecom, quem atende telecom sabe dos desafios desse mercado, né? As operadoras, elas operam
com serviços que demandam uma estrutura grande, né, com vários serviços legados por trás, atendimento e marketing, todas operando para, enfim, resolver os problemas de hoje dos usuários, e eles têm uma tendência de pedir muito para a Ericsson, ó, vai lá e resolve esse problema para mim. E o que a gente está fazendo é, não, vamos trazer o cliente para a mesa, vamos sentar junto e nós vamos fazer todas essas etapas de design thinking juntos, porque a gente pode agregar muito mais, né? E responder às mudanças muito rápido, esse é a premissa, as premissas do Manifesto Ágil, né? Então, entendendo um pouquinho mais os conceitos, eu acho que tem 3 conceitos chaves aí, e que eles se interpolam, e aí eu queria deixar uma mensagem bem conceitual de qual é a diferença desses 3 conceitos, do Lean, do Ágil e do Scrum, e como é que eles ajudam no dia a dia, para que eles servem, né? Então, o Lean é uma filosofia de gerenciamento, né, que está pautada muito em diminuição de riscos e diminuição de desperdício, né, mas também sem perder o foco no cliente lá no final, de qual é o valor que eu estou entregando para esse cliente, vem muito do chão de fábrica, do método Toyota, né, então isso vem dali, de uma realidade industrial, de linha de produção, né, mas é um mindset que permeia toda essa questão de como é que a gente trabalha com times e metodologia ágil, né, porque ela é uma filosofia que vai trazer esse ponto de você pensar na cadeia como um todo, com o cliente lá no final entregando valor muito forte, né, e aí entra o ágil complementando essa filosofia do Lean, que já é uma metodologia, uma filosofia que traz toda a questão da iteração, né, de você fazer pequenas entregas, você está espautado em time boxes, né, em períodos de tempo pré-definidos, e dentro disso, trabalhando com times flexíveis, capazes de se adaptar rapidamente a mudanças. Então, a gente tem um roadmap agora para atacar isso. Não, chegou a Covid, mudou toda a nossa realidade, agora a gente tem que aumentar o número de deploys, a gente tem que entregar mais, a gente tem que testar mais, a gente tem que conversar mais com o nosso cliente final. Então, o Ágil traz tudo isso, e o Scrum como uma base, né, de conjunto de práticas mesmo. Aí a gente está falando de ferramentas no nível tático, né, então traz práticas, papéis, eventos, artefatos, as regras de como é que esses tempos, esses time box do ágil vão acontecer, as cerimônias no dia, né, para que o time execute aquilo que foi desenhado, tá? Muito do que se fala também, né, a questão de você ter múltiplas iterações, né, que são as chamadas sprints, em vez de uma entrega waterfall, em que você vai prometer entregar um valor lá na frente para o seu cliente. Então, o ágil está focado em, tá, eu tenho que entregar minimamente, mas isso tem que estar funcionando, né, e a questão dos testes, que eu já comentei também, de você fazer constantemente, né, e não esperar aquilo estar pronto para testar e ver se está funcionando como um todo, né. Então, o que está acontecendo hoje no mercado, com toda essa dificuldade da gente fazer essa interseção entre essas duas metodologias, né? Então, todo mundo está tendo muitas ideias boas, e elas estão ficando na prateleira, porque a gente não consegue executar, né? E ideias de baixo valor estão sendo desenvolvidas, porque é aquilo que cabe realmente no desenvolvimento do que está sendo feito, né? Então, a ideia de você plugar o design no ágil é exatamente isso, é você aproveitar todas essas ideias boas que estão na prateleira e, tá bom, como é que eu trago isso, né, para o meu plano tático de entrega, né? Então, na verdade, eles se complementam, né? Então, aqui é o grande ponto que a gente queria chegar, né? Então, quando o ágil fala, eu preciso entregar um MVP, né? E o design thinking chega e fala, não, peraí, mas um mínimo produto viável não é nada se ele não trouxer valor para o cliente final. Aí o ágil devolve, não, mas o produto mínimo valioso também não é possível se não tem uma viabilidade técnica ali, né? Então a gente está falando dessa junção deles se complementarem para trazerem um produto mínimo, valioso e viável tecnicamente, né? Que é muito do que a gente faz na Ericsson através desse framework,
né, que ele tem que ser desejado pelos usuários, tem que ser viável em escala e possível em termos de tecnologia, em termos de investimento, em termos de organização também, né. Então, o que a gente quer é esse sweet spot aí, azulzinho, que está aí no começo, que está aí bem no centro, né. Então, como o design e o ágil, eles se complementam, né. Então, é uma questão muito cultural de compartilhamento de valores, tá. Então, você cria mais valor para o usuário final, você começa a trabalhar desde definição de problema e qual é a dor do seu cliente que você quer trabalhar, né? Muito forte o conceito da experimentação, então essa questão de são hipóteses de solução é muito forte, o que vai drivar um mindset de muita interação, e isso é de verdade, assim, sem fim, né, e muito do incômodo das pessoas que estão no mercado há mais tempo, que sempre trabalharam no modelo cascata, waterfall, o incômodo é esse, tá, mas o que eu estou entregando e quando é que vai acabar? Qual que é o escopo do projeto, né? Então, assim, não existe escopo. Ah, mas o que vocês vão desenhar? Não sei, vamos sentar junto e vamos tentar definir, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma visão do todo, né? Porque todos os players estão inseridos ali naquele processo de criação, tá? Então, o que o Design Thinking pode ensinar para o ágil? Empatia, pesquisa com o usuário, colaboração, envolvimento de stakeholders, o pensamento holístico e experimentação. E o que o ágil pode ensinar para o Design Thinking, né? A questão do time box, eventos conectados no processo, adaptação, ferramentas e cerimônias para medir tudo isso, né? O feito é melhor do que o perfeito, então vamos entregar, né? Mas, ao mesmo tempo, é nunca acabado, a gente vai continuar iterando. Esse é um framework que a gente usa, né? E muito do que a gente faz vem de um processo de adaptação de todas essas metodologias para o mercado de telecom, né, mas a gente usa muito esse modelo de design thinking no começo, meu time toca muitos projetos no começo, e depois a gente pluga no Lean, que a gente chama de Ericsson Lean UX, numa squad ou num time ágil, para desenvolver o que a gente está tendo como solução, né. Então, alguns canvas e ferramentas que a gente usa muito, mapa de empatia, Customer Journey Map, mapa de experiência, ou o próprio Service Blueprint para definição, né, para entendimento do problema. A gente roda muito Design Sprint, Lean Inception, que são ferramentas para você agilizar muito, metodologias para você agilizar muito a entrega de uma hipótese de solução ou de um protótipo, você coloca todo mundo na sala, e a gente já está conseguindo rodar vários projetos com esse framework. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que também estamos dentro do tempo. Esse é o meu contato do LinkedIn. A gente não vai ter muito tempo para perguntas e respostas, mas eu vou me conectar lá no chat do YouTube ali ao vivo. Se alguém quiser trocar mais alguma ideia, me contar aqui se eu falei alguma bobagem ou fazer outras perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Falou bobagem nenhuma, falou só coisas muito legais, muita provocação aqui para o nosso mercado, super importante. Agradeço também seu carinho aí de estar online com o pessoal agora para bater um papo, tirar as dúvidas, continuar essa conversa que é de alto impacto, de muito valor. Só tenho a agradecer, Adriana, brigadíssimo mesmo pela tua presença. Obrigada, Ramon. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Valeu. Legal. Valeu você. E daqui a pouco a gente volta, gente, com a nossa programação de palestras. Até já!